Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Nós vamos hoje fazer essa jardineirinha. É um molde que eu fiz com a intenção de que seja usado para outono e inverno mesmo, com camisetinha embaixo, casaquinho em cima, mas evidentemente ele poderá ser usado no verão também. O prático das jardineiras, inclusive, é essa possibilidade. O molde está sendo fornecido em 10 tamanhos, de prematuro até 3 anos. Os tamanhos gratuitos, que são os tamanhos prematuro e 2 anos, encontram-se na descrição do vídeo. A grade completa poderá ser encontrada na comunidade dos membros do canal Dona Fada. Os links para acesso à comunidade estão todos na descrição do vídeo. Da mesma forma, os links para a página do nosso parceiro comercial e para as demais páginas Dona Fada estão todos também na descrição do vídeo. Vamos começar então a nossa costura. Bom, primeira coisa que eu quero explicar para vocês. Há umas 3 ou 4 semanas nós fizemos o vídeo de uma jardineira Ovelhinhas. A parte de cima desta jardineira é a mesma daquela jardineira. A única diferença é que aqui eu aumentei alguns tamanhos e diminuí também um pouco alguns tamanhos. Então a grade aqui é maior, tá? Mas a parte de cima é igual. Então a parte de cima vocês podem fazer como está lá. Eu aqui cortei de maneira diferente, mas tanto faz a maneira como vocês vão fazer. A parte de cima pode ser vista lá e feita como está lá. Então, o que eu cortei aqui? Pala da frente, forro e tecido principal. A palhinha das costas, a mesma coisa. Forro e tecido principal. Ambas são cortadas na dobra do tecido. E a calça? A calça é um molde apenas, tanto para as costas quanto para a frente, tá? Então, nós vamos cortar 4 vezes. 2 partes para a frente, 2 partes para as costas. Eu vou dar uma explicação melhor aqui da calça, porque, como eu já disse, a parte da pala nós já temos o mesmo molde, inclusive em outro vídeo. Apenas em tamanhos diferentes. Então, nós vamos começar fazendo a pala. Eu cortei aqui palhinha da frente, tecido principal, forro, e nós vamos costurar aqui, lateralzinha aberta. Parte das costas, a mesma coisa, tecido principal, forro, direito voltado para o direito, e nós vamos costurar cava, alça, decote e cava. Também deixando aberto a lateral. A maneira de costurar aqui está sendo mostrada um pouco diferente da maneira como foi feita lá. Lá eu dei uma segunda opção de costura para vocês. Então, vocês escolhem como preferem costurar, como está no vídeo da jardineira Ovelhinhas ou como eu estou indicando aqui. Já estamos na máquina, nós vamos fechar também frente e costas da parte da calça. Então, você vai colocar direito sobre direito. E nós vamos fechar só o gancho. Nós vamos colocar aqui nessa calça um abotoamento na entrepernas. Então, nós vamos fechar só o gancho e depois eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer esse abotoamento. Costuraremos a pala, costuraremos o gancho das calças. Preparamos então as 2 palas, preparamos as 2 partes da calça. Eu esqueci de mostrar para vocês o bolsinho. O bolsinho, vocês vão receber o molde, vocês vão colocar em cima de 2 tecidos, direito voltado para o direito. Riscar e costurar em cima do risco.
Aqui vocês deixam um trecho aberto para poder virar. Para recortar o bolsinho, você recorta deixando uma margem de tecido pequena, mas aqui onde você deixou a abertura, você deixa mais tecido, tá? Isso facilita na hora de você fazer esse acabamento aqui, olha. Então, a gente vai, vira. Vamos ajeitar ali os cantinhos. E aqui, olha, onde ficou aberto, você tem mais tecido para virar. Então, isso garante que você vai conseguir um acabamento mais bem feitinho. Vamos passar a ferro, costurar a parte de cima do bolsinho e depois costurar o bolsinho. O ideal seria que você fizesse isso antes de fechar, mas eu esqueci do bolsinho. Você pode agora, se você também esqueceu, né, como eu, você vai costurar aqui o bolsinho só no tecido principal, tá? Você alinha ele bonitinho aqui no centro, não esquece que isso daqui é uma margem de costura, e costura o bolsinho no tecido principal, apenas, no forro não. Então agora, olha, com a calça e as palas prontas, como vocês viram, o molde, tanto da frente quanto das costas, é igual. Bom, então estamos aqui, olha, calças prontas, as palas prontinhas. O que nós vamos fazer agora é unir pala e calça. A parte da calça é igual para frente e costas, conforme vocês viram no molde. Nós vamos fazer aqui franzir a calça e costurar essa calça aqui só no tecido principal. Vocês podem observar que vai dar pouco franzido, tá? Por que que vai dar pouco franzido? Porque esta pala está sendo feita maior do que o quadril da criança, porque nós vamos fechar isso daqui do lado, ela não vai ter abertura aqui. Então, se quiserem vestir, porque os tamanhos menores têm abotoamentos, maiores não. Se quiserem vestir por baixo, ele entra. Fica folgadinho aqui em cima, como devem ser mesmo as jardineiras, né? Ele entra sem abotoamento. Então, nós vamos franzir este trecho da calça, direito com direito, só no tecido principal e costurar ele franzidinho. Vamos fazer isso, pala da frente e pala das costas, costurar os dois. Aqui está, olha, costuramos frente, costuramos costas. Você costurou, passou um overlock ou zigue-zague, virou essa costura para o lado da pala e fez uma costurinha rebatendo para segurar essa costura para o lado de cima. Agora nós vamos fazer o abotoamento antes de fechar o macacão, porque fica mais fácil. A primeira coisa que você precisa fazer aqui é conferir frente e costas. Então você vai unir aqui, aproveitar para mostrar para vocês. Quando nós costuramos o gancho, nós rebatemos essa costura para um lado também. O que que a gente faz? A gente rebate uma delas para um lado, a outra para o outro lado. Essa está rebatida para cá, essa está rebatida para lá. Por que isso? Porque na hora que você for unir aqui, olha, ele fica menos grosso, tá bom? Fica uma parte grossa virada para cada lado. Então, nós vamos agora unir a costura aqui, só alfinetar, porque nós temos que conferir se essas medidas aqui estão corretas. Nós vamos fazer um abotoamento e esse abotoamento, evidentemente, terá que bater na perninha. Olha, esse lado está correto. Ele é para estar correto porque foi cortado com o mesmo molde, certo? Mas às vezes na hora de costurar você usa um pouco mais, um pouco menos de costura e dá a diferença. Então vamos lá. Esse lado também está correto. O que nós vamos fazer agora para fazer esse abotoamento é o seguinte.
O abotoamento, normalmente, ele é feito das costas para frente, ou seja, você sobrepõe as costas na parte da frente. Isso, claro, não é obrigatório, você pode fazer o contrário também. Eu estou falando a maneira normal de se fazer isso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vocês lembrem-se que nós temos 1 centímetro de margem de costura. O que eu preciso fazer para que um abotoamento se sobreponha ao outro? Aqui eu vou costurar o abotoamento e vou colocar ele para dentro. E na parte das costas eu vou costurar o abotoamento com ele para fora, que é a parte que vai se sobrepor à parte da frente. Isso pode ser feito tanto com viés, como pode ser feito também você fazendo um revel aqui. Como nós vamos fazer aqui então? Parte das costas, a parte que vai ficar sobreposta. Nós vamos cortar um viés que tenha a medida do abotoamento que nós precisamos. É de 2 a 2,5 centímetros. Então, o meu viés aqui vai ficar para fora, que é o lado que se sobrepõe à parte da frente. Eu preciso da margem de costura dele aqui, 1 centímetro, mais 2,5 para ir, 2,5 para voltar, mais 5 centímetros, já são 6 centímetros. E mais 1 centímetro para costurar aqui também, que é o acabamento. Então, são 5 centímetros do abotoamento, frente e verso, mais 2 centímetros de costura, 7 centímetros o viés da parte das costas. Na parte da frente, nós vamos fazer revel, e eu vou mostrar para vocês, então, como é que a gente faz o revel, que é para vocês terem conhecimento das duas maneiras. Está aqui o nosso tecido, está aqui a frente do macacão. Nós temos que deixar um trecho aqui, maior do que os 2,5 centímetros, porque nós, na verdade, são 2,5 mais 2 de acabamento, tá? São 4,5. Então, a gente deixa ali, depois a gente mede a medida exata. Deixa 5, 6 centímetros aqui em cima. Nós vamos alinhar, primeiramente, ele reto aqui, olha, o gancho reto, tá bom? Nem para um lado, nem para o outro, reto. Então, colocamos o nosso gancho aqui reto. E vamos abrir agora a perna de maneira que ela acompanhe o desenho normal que o molde tem, tá? É a perninha que vai enviesar. A parte de cima aqui vai ficar reto, no fio reto. Do outro lado, a mesma coisa. Tecido de baixo alinhadinho. Você vai puxar aqui a sua perninha para que ela forme o desenho normal do molde sem ficar franzidinha aqui dentro. E agora você pode riscar ou cortar direto. Vamos riscar para que vocês vejam o desenho dela antes da gente cortar. Olha. Tá aqui, olha, risquei. E agora é dessa linha para cá que nós temos que cortar 1 centímetro de margem de costura para costurar na perninha, 2,5 de abotoamento, mais 1 para fazer o acabamento interno do abotoamento. Então, você pega lá a sua fita métrica e vai marcando os 4,5 centímetros aqui, olha. Esse daqui é o revel da perna da frente, revel que vai para dentro. Se você quiser fazer a parte das costas com o revel, você vai fazer a mesma coisa, com a mesma medida, inclusive, 4,5 centímetros. Só o que você vai fazer? Você vai cortar 2 dele, tá bom? Você vai colocar um sobre o outro, direito, voltado para o direito, vai costurar o lado de dentro
E depois nós vamos virar para o lado direito e costurar na perninha, primeiro o lado direito ou o avesso, depois virar para fazer o acabamento, tá? Acredito que tenha dado para entender, porque não é uma coisa complicada. Eu vou fazer então aqui a parte da frente, como eu disse para vocês, com o revel, para vocês verem. E na parte das costas eu vou cortar então para fazer com viés, para vocês verem também como é que ele fica com viés. Como é que a gente corta o viés? Tá aqui a orelha do tecido. Você dobra, tá? E corta. O viés, como eu disse para vocês, para a parte da frente, ele terá que ter 5 mais 2 centímetros de margem de costura, ou seja, 7 centímetros. Então, eu tenho que cortar um viés aqui com 7 centímetros, tá aqui, pelo comprimento do entrepernas. Seria isso aqui, olha, é esse comprimento que eu preciso. Está aqui, olha, parte da frente, cortado o revel. Eu aqui vou passar um overlock ou zigue-zague, porque vai facilitar na hora de eu virar para fazer o acabamento por dentro. E nós vamos costurar ele na entreperna dessa maneira como vocês estão vendo. Tá vendo? É um revel, ele cabe perfeitamente aqui na perna. Você vai costurar entrepernas com entrepernas, usando a nossa margem de costura. Para a parte das costas, eu cortei o viés. Como eu disse para vocês, vocês podem fazer com revel também, tá? Eu tô mostrando as duas maneiras. Olha, parte da frente, eu costurei o revel. Antes de costurar, eu passei um overlock no lado oposto, né, de onde vai ser costurado. Já virei para fazer a barrinha na medida do overlock. Isso dá certo com zigue-zague também, tá? Você passa o zigue-zague e vira na medida. E já passei uma costurinha. Tô com o acabamentinho aqui já feito. É mais fácil você fazer dessa maneira do que deixar isso daqui sem acabamento, virar e depois ficar virando para costurar lá, tá? Você costura com ele aqui ainda aberto, depois o acabamento fica mais simples de ser feito. Nós vamos fazer piques aqui no lado curvo da costura. É um detalhe importante, na hora que você for costurar, você vai marcar aqui o meio, alinhar no meio, costurar do meio para baixo, do meio para baixo. Nós cortamos do mesmo tamanho, mas isso pode sempre dar uma diferencinha ou outra na hora de costurar. Olha, aqui por exemplo sobrou alguns milímetros. Você faz o acerto depois de costurar, tá? Nós costuramos do meio para baixo. O meio do macacão é a costura do gancho, tá? E o meio do revel você acha dobrando ele ao meio e marcando. Então, costurado, feita a barrinha aqui, nós vamos virar isso para o lado avesso para terminar esse acabamento. Ele vai ser virado aqui exatamente na costura. Eu não fiz os piques direito, porque eu só enxergo de perto, tá? Então, eu tô virando, mas eu vou fazer mais pique aqui. Então, vocês façam os piques direitinho. Nós viramos ele todo e vamos, então, passar uma costura segurando isso. A minha sugestão é que você marque pelo lado direito, tá? Os 2,5 centímetros do nosso abotoamento e passe essa costura pelo lado direito sobre a marca, para que ela fique completamente retinha aqui, alinhada. Feito isso, a nossa parte da frente estará pronta. Parte das costas. Eu cortei o viés na medida que eu indiquei para vocês, marquei o meio, tá marcado dos dois lados. O viés a gente sempre corta maior do que a área em que ele vai ser costurado. Então, você não precisa costurar do meio para a barra. Você pode costurar ele todo, sempre deixando um pouco aqui, um pouco ali e depois acerta. Ele foi costurado, como vocês estão vendo, pelo lado avesso. Direito do viés, avesso do macacão.
eu costurei e eu vou virar ele agora para o lado direito. Foram feitos os piques aqui, bastante pique, tá bom? Independente de ser viés, é uma costura curva, tem que ter pique. E eu marquei, como eu disse para vocês, aqui o centro. Eu passei um overlock ou zigue-zague, vou virar na medida desse overlock. E vou unir aqui o centro com o centro da calça. Para ser franca com vocês, eu não enxergo nada quando eu faço essa união de escuro com escuro, viu? Mas, enfim, vocês entendem, né? A gente une aqui o centro virando a bordinha. Uniu o centro, você vai virar aqui a bordinha também e unir a parte de baixo aqui da perninha. Dos dois lados nós vamos fazer isso. E agora você vai dobrando isso daqui, sempre alinhando na costura de baixo. Agora sim você vai fazer isso dessa maneira. Centro, alinhou barrinha aqui. Você vai alinhavar isso para garantir que essa costura fique correta. Se você começar a costurar do centro, ele vai sobrar aqui embaixo, tá? Então, você vai ter que fazer esses alinhamentos, ir alinhando isso daqui com cuidado, ir alinhavando, depois costurar isso. Antes de eu costurar, deixa eu mostrar para vocês aqui, é uma dica, na verdade. Vocês sabem que em costura, ferro elétrico é quase tão importante quanto a máquina de costura, né? O que eu fiz aqui, eu já virei e já passei a ferro, prendi aqui no meio. Facilita bastante na hora de você costurar, nós já estamos com ele assentado. Viés das costas, eu passei a costura já para dentro e já passei a viradinha aqui. Agora então nós vamos alinhar o centro aqui na costura, como eu disse para vocês, alinha o centro, alinha a barra, e depois vai alinhavando isso daqui para que ele fique simétrico e fique ajeitadinho, bem arrumadinho, tá? Não fique um lado grosso, um lado fininho. Essas coisas de você passar ferro, já deixar a costura frisada para um lado, ela facilita bastante na hora de você costurar. Está aqui, olha, costurado. Eu acho que tá dando para vocês verem que eu marquei daqui para cá 2,5 centímetros. Eu fui marcando ao redor do entrepernas e costurei sobre essa marcação. De forma que eu tenho um abotoamento aqui completamente simétrico, a parte da costura com a parte do entrepernas. Depois de costurar aqui, acho que na parte mais clara talvez dê para vocês verem. Eu também passei uma costurinha bem rente à dobra do tecido. Mais uma dica aqui para fazer a costura do viés. Como eu disse para vocês, nós passamos com a costura para dentro, já passei aqui um acabamentinho também. Desta costura para lá, você vai marcando também, dá para ver aqui, olha, os 2,5 centímetros, que é o nosso abotoamento. E nós vamos virar para o lado de dentro aqui. Você pode inclusive já passar uma costurinha aqui ao redor dele todo, antes de passar a outra costura, porque ele deverá ficar com esses 2,5 centímetros. Então você vira, faz a marcação, passa uma costurinha, como nós fizemos na frente, bem rente aqui, só para marcar onde ele vai ser virado. E depois faça o acabamento aqui na parte de fora do macacão, o acabamento final. Aqui está, olha, fizemos o abotoamento do entrepernas para fora. É isso aqui, olha, tá bom? Então essa é a parte das costas. Esta é a parte da frente, que nós já fizemos também, que será costurada aqui. E este abotoamento vai se sobrepor à parte da frente, dessa maneira aqui, olha, tá bom? Deu para entender, né? Então, agora,
já com o abotoamento pronto, nós vamos então fechar as laterais. Frente e costas, direito com direito. Você vai alinhar a união aqui do forro com o tecido principal e vai costurar de cima a baixo, fechando as duas laterais. Aqui está então, olha, o macacão já está fechadinho dos dois lados, já fizemos os acabamentos todos, temos que fazer agora apenas o acabamento da barrinha, colocar os botões. Você vai colocar botão de pressão ou botão normal e você vai fazer a casa de um lado e o botão do outro. Como eu disse para vocês, normalmente ele é abotoado dessa maneira, a parte das costas sobre a parte da frente. Nada impede, porém, que você faça o contrário, tá bom? Que você abotoe a parte da frente sobre a parte das costas. Não tem nenhum impedimento em relação a isso. A gente normalmente abotoa das costas para frente, porque é a mãe que vai desabotoar para trocar. É mais fácil desabotoar com o botão embaixo. Ou se for pressão, você puxar a parte de cima com a mão direita. É uma questão de ser canhoto ou destro. Ó, eu vou virar para mim aqui, olha. Tá? Minha mão esquerda, minha mão direita. Eu vou puxar com a direita. Por isso que normalmente a gente abotoa assim. Mas se você quiser abotoar assim, também pode. Você só vai puxar com a esquerda para desabotoar. Isso é uma coisa que ninguém conta pra gente, né? A gente passa a vida inteira achando que tem um motivo muito especial para isso, não tem, é só esse, tá bom? Então agora, como é que a gente faz esse acabamento das perninhas? A maneira mais simples da gente fazer esse acabamento é com viés, tá? Então, o que a gente faz aqui? Para facilitar o trabalho também, ficar mais fácil a visualização da costura no lado direito. Você pega o seu viés, olha, ele está um tanto aqui para fora, 1 centímetro aqui para fora, não precisa ser mais do que isso. Você vai virar esse centímetro para o lado direito. Nós estamos com o lado direito do viés voltado para o lado avesso da barrinha da calça. Alfinetamos. Chegou aqui do outro lado a mesma coisa, a gente corta com 1 centímetro para poder fazer o acabamento. Ajeita, vira. E nós vamos então agora costurar o viés na barrinha de um lado ao outro. Vamos fazer isso nas duas perninhas. Nós costuramos da maneira como eu disse para vocês, tiramos aqui o tecido na pontinha. Vamos virar isso aqui para o lado direito, dobrar e dobrar aqui por cima. Aqui você pode escolher como vai fazer, tá? Pode dobrar assim, pode dobrar na costura, fazer um acabamentinho maior aqui. De um lado ao outro estará pronto. Eu fiz aqui, olha, tá vendo? Essa é a parte da frente. Eu estou mostrando aqui para vocês, já com o acabamento na perninha e com o abotoamento, as costas embaixo da frente. Que é o que eu expliquei para vocês, pode ser dos dois lados, tá bom? Tanto as costas sobre a frente, quanto a frente sobre as costas. Eu coloquei aqui as costas por baixo por uma questão de estética na fotografia, tá? Ela fica melhor para fotografar. Mas a posição que vocês vão colocar, tanto faz. Como eu já disse e já repeti, normalmente ela abotoa das costas na frente. Então, feito esses acabamentos, o nosso macacão estará pronto. Aqui na alcinha, como nós temos um bolso aqui, a alcinha deverá ficar para dentro e não para fora. Porque se ela ficar para fora, ela vai ficar sobre o bolso. Então, faremos as casas na parte da frente,
botõezinhos na alcinha. Aqui no abotoamento você pode, como eu já comentei, colocar botão de pressão ou botão normal com caça. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui em alterações. Bom, deixa eu colocar um tecido aqui para vocês conseguirem ver o molde, né? Porque branco no branco não vai dar para ver. Aqui está o nosso molde, olha. A primeira e mais simples alteração é a gente transformar numa jardineira feminina, num vestido. Você simplesmente segue reto até o comprimento que você quer. O resto é tudo igual. Você pode fazendo a jardineira feminina, você pode fazer um revel para forrar o que seria a pala, tá? Para não ter que fazer toda a forrada. Ou pode fazer dupla face se quiser também, nós já temos aqui no canal, acho que uma que é dupla face, o sistema é o mesmo. Como a ideia aqui é uma jardineira para usar com blusinha por baixo para outono e inverno, pode ser que fazer dupla face fique até mais adequado. Então essa alteração é a alteração mais rápida e mais simples. Nós podemos também fazer um macacão sem esse recorte. Então olha, o centro da calça aqui é o centro da pala, tá? Nós alinhamos aqui no centro, bonitinho, e nós vamos, em vez de sair daqui direto para fazer o desenho, você sai daqui, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês entenderem bem direitinho. Se eu fosse desenhar isso, eu sairia daqui, olha, para unir, fazer sem o franzido aqui, sem a costura da pala. Seria isso aqui, ó. Deu para vocês entenderem, né? A gente sai daqui e não daqui. Você sai daqui, vai abrir cerca de 1,5 cm, 2 aqui e faz o desenho arredondado e você terá uma jardineirinha sem recorte nenhum. É uma informação que eu acho importante dar para vocês. Eu já devo até ter comentado com vocês, eu não me sinto muito segura para fazer modelagem tão simples assim. As pessoas são estranhas, né? Alguns acham mais fácil fazer a coisa simples, outros acham mais fácil não fazer a coisa simples. É o meu caso. Eu me sinto mais segura quando eu faço modelagem mais elaboradas. Então eu sugiro, para malha eu tenho certeza que isso daqui daria, tá? Porque ela tem elasticidade. Para tecido eu sugiro que vocês meçam aqui, olha, porque essa parte aqui é o gancho, tá? Vocês meçam aqui, isso tem que ter, esta medida aqui, tem que ser um tanto maior do que o quadril da criança. No meu caso aqui, ela está bem maior, eu fiz uma modelagem bem maior, mas eu não tenho certeza em função de ser uma calça com frente e costas iguais, eu não tenho certeza se em todos os tamanhos ela vai ficar muito perfeitinha, tá? Vocês já me conhecem, já sabem que as coisas que eu tenho dúvida eu falo, eu passo para frente. Então não custa vocês conferirem ou fazerem num tecido desses que as pessoas usam para fazer molde de teste, aquela coisa de fazer saquinho de presente, eu nunca me lembro o nome daquilo. Fazerem nele e ver na criança se ela está com folga suficiente. A outra coisa, este molde, ele vai desde o prematuro. O prematuro, eu já tenho alguns outros moldes prematuros aqui no canal. O prematuro, gente, eu faço meio que a olho, porque eu não tenho medida de criança prematura aqui. Tá? Eu faço uma dedução do recém-nascido, ou seja, eu faço um molde menor do que o molde de recém-nascido. Mas como ele vai ficar realmente, se ele vai ficar muito grande ou vai... Eu realmente não tenho certeza. Eu não tenho medida de criança prematura e nem nunca fiz roupa para bebê prematuro. Então, mais um motivo para vocês darem uma testada, principalmente nesses tamanhos. Bom, basicamente as alterações são essas. Você pode diminuir aqui, né? Você pode usar como calça mesmo, mas abrir direto aqui, fazer ele mais fofinho.
As alterações são muitas, né? Mas vocês já estão acostumados a usar os meus moldes, já sabem mais ou menos como fazer essas alterações. Era então o que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.